Muito boa noite para todos vocês que estão chegando. Eu estava em falta com vocês, mas agora estamos aqui novamente na nossa live aqui do Igreja Viva. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Luiz, tenho um prazer de estar com você na noite de hoje. Tivemos aí por alguns dias ausente daqui, né? Nossa internet não estava nos dando um serviço muito bom, de qualidade. Nós estivemos aqui um pouco ausente, mas estamos de volta e, como sempre, né, é uma avalanche de informação, é tanta coisa acontecendo. Eu quero saber como é que vocês estão. Tá tudo bem com vocês? Passaram o final de semana bem? Estão aí, digamos, em paz, né? Em paz, entre aspas, né? Quem consegue ficar em paz com todo esse lockdown, essa quarentena, esse monte de máscara, esse álcool em gel, essa lei marcial chegando para ser implantada, o caos se estabelecendo de tudo quanto é lado. Como ter paz, né? A gente tem paz na nossa alma, né? No nosso interior, porque a nossa vida está guardada em Deus por meio de Cristo Jesus, e isso faz com que a gente fique em paz. Nos estressa um pouco, né? Porque você vai tendo, quer queira, quer não, um aparato de informação que de alguma maneira nos preocupa, né? Então, em paz a gente não fica, mas a gente vai administrando da melhor maneira, né? Procurando sempre deixar tudo nas mãos do Senhor, descansar em Deus, para que o nosso emocional, o nosso psicológico não seja afetado por tanta notícia ruim, né? Vai chegando muita notícia ruim de tudo quanto é lado. Vocês viram aí o final de semana que nós tivemos, né? As ondas de protestos que ocorreram. Então tem muita coisa acontecendo, né? É um negócio de louco. Boa noite, Valdirene. Boa noite, Roseli. Sejam muito bem-vindas aqui à nossa live. É um prazer. Segunda-feira, dia 1º de junho. Junho, mês 6. É um mês muito interessante, tá? Para o que eles estão armando aí, tá? Não se esqueça, sempre março, que é o mês 3, e junho, que é o mês 6, tem sempre coisas terríveis sendo armadas por essa EMP, Estrutura Mundial de Poder, ou, se você preferir, Elite Mundial, aonde a semente da serpente, né, governa e manipula e atua por meio do mundo todo, né? A semente da serpente está sempre lá no topo. Quem está no canal do Telegram entende tudo que eu estou falando aqui, né? A gente vai falando, mesmo algumas coisas que é uma linguagem talvez não muito acessível das pessoas de um modo geral, mas quem está no Telegram entende o que eu estou falando, entende as coisas que eu estou pontuando, porque a linguagem sempre é a mesma, né? E eu quero fazer um convite para você que não está no Telegram, tá ok? Vá lá para o canal do Telegram para você adquirir mais informação e conhecimento. É muito fácil, é de graça, você só precisa instalar o Telegram no seu smartphone e dar um toque para mim. Dá um toque para mim aqui no meu WhatsApp e fala: olha, eu quero migrar lá para o canal do Telegram, eu quero conhecer esse conteúdo. E aí você vai desfrutar de todas essas informações e muito mais. Tem muitas coisas, eu já disse, vou só tornar a repetir, tem muitas coisas que eu não posso dizer aqui. Não posso dizer, são assuntos muito complicados, de uma certa profundidade, de uma amplitude de conhecimento que não é acesso para todo mundo, e as pessoas têm que ser preparadas para esse tipo de informação, tá ok? Não dá para trazer tudo aqui. Mas nós temos algumas notícias, né, que já estão vindo aí à tona, né? Vocês viram aí que os conflitos já foram deflagrados, né, a partir dos Estados Unidos, por conta daquele policial branco que colocou seu joelho no pescoço do George Floyd e aí levou ele ao óbito, né? Tudo isso, gente, não é à toa. Tudo isso não é coincidência. Não posso aqui abrir para vocês de ponta a ponta, que eu teria muito problema. Mas o fato do George morrer, George que começa com a letra G, tudo isso tem um porquê e um significado. Os Estados Unidos estão sofrendo uma represália que ela acontece de dentro para fora. Estão querendo destruir a nação, não está havendo nenhuma invasão externa para tentar destruir eles internamente. Não, é uma situação interna
implodindo para fora, quer dizer, querem trazer o caos de dentro para fora. George Soros é um sujeito muito das trevas que está financiando para que os Estados Unidos possa ter essa grande derrota. Então, tudo é muito bem articulado, muito bem articulado. O fato do George Floyd morrer, do nome dele começar com G, aí você precisa entender o que significa, né, toda essa simbologia ocultista, né? Porque está havendo uma união entre o G e o W, né? Para entender um pouco isso, você precisa assistir o Expresso do Amanhã. É um filme chamado Expresso do Amanhã. Se você assistir, você vai entender melhor esta narrativa. Porque o filme conta nas entrelinhas o que eles querem fazer. E nós vemos nas atitudes que estão acontecendo no jornalismo, na prática, aquilo que no filme eles querem fazer. Você precisa entender toda a simbologia que tem por trás do G, do W, que vai ligar ao Ouroboros. Você precisa entender o que é Ouroboros. Então eu não posso contar tudo aqui. Mas eu só quero dizer para você o seguinte: nada disso que está acontecendo é aleatório, somente voltado para o lado do racismo. Não. Tem toda uma engenharia muito bem, uma engrenagem, como eu já cansei de falar para vocês, é uma engrenagem que funciona perfeitamente para que tudo ocorra como eles querem. E quem conhece os símbolos, as maneiras, o meio pelo qual a elite se movimenta, entende o que está acontecendo. Gente, é um negócio de louco. E para ajudar, na União Europeia, eu não consegui ainda baixar esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, né? Não deu tempo, muita correria hoje. Na União Europeia já foi feito um pronunciamento a respeito de eles chamam de meta global, né? Qual que é a meta global para a gente poder vencer o Covid, né? Vencer. E na meta global, gente, é interessante que a gente vai vendo tanto na América como na Europa, no Reino Unido, todo mundo só fala em implantar algo que a gente está vendo nas entrelinhas, que é a lei marcial chegando aí. A nova ordem mundial está batendo na nossa porta e vai entrar de uma vez, talvez nos 5 continentes, porque todo mundo só dá ênfase e fala por isso. E a União Europeia está lançando, né, os detalhes de todo esse pronunciamento, que foi feita uma prévia para o dia 27 deste mês de junho, tá? Dia 27 de junho vai ter a meta global, que é a união de todas as nações para um propósito. Queria te lembrar que tudo isso é muito cabalístico, é muito tem uma numerologia, tem todo um significado por trás disso, tá? Dia 27 do 6, tá? 7 mais 2, 9, 9 do 6. Então, esse número tem um significado, eles trabalham desta maneira. Não é à toa que escolheram o dia 27, tá? 27 porque 2 mais 7 dá 9. E é 9 baseado no mês 6. Tem todo um ritual, aí você precisaria entender, né? Como é que funciona essa numerologia, porque escolhem essas datas. Enfim, tudo é minuciosamente articulado, ajustado, nada é assim feito aleatório, de qualquer jeito, né? As pessoas de um modo geral acham, mas não é assim, tudo é muito bem feito, né? E as pessoas não percebem o que está acontecendo. Eu espero que todos vocês que estão aqui na nossa live não entrem nisso que eles vão trazer nas nações. Isso que aconteceu nos Estados Unidos, provavelmente daqui a pouco está aqui na América Latina, está aqui no Brasil. Isso vai se estender para outros países, porque eles estão trabalhando para promover o caos. Então, essa ideia de que a quarentena vai acabar, nós vamos reabrir, é reabrir para trazer esse caos. E aí sabe Deus o que é que vai acontecer, que eles estão preparando tudo, né? Já estão montando todo o esquema para aquilo que eles querem desenvolver no segundo semestre. Então é só notícia ruim, é só coisa terrível acontecendo e é só Cristo na nossa vida para nos guardar, né? Teve uma segunda-feira que nem essa, é uma avalanche de informação ruim que a gente tem acesso, que a gente que conhece um pouco, né, como a coisa se articula, a gente consegue compreender para onde está indo. Só não dá para chegar aqui na live e contar por A mais B tudo para vocês, porque é complicado. Edcleide, Jason,
Bruno, seja bem-vindo, Bruno, também o José Alves. Gente, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui na nossa live. Eu preciso de você para a gente poder juntar bastante pessoas nesse trabalho. Eu preciso de você para curtir a live, eu preciso de você para comentar, né? Vai me ouvindo aí, formula suas perguntas, enfim, participe, né, desse nosso bate-papo, faça aí o feedback. Eu também preciso de você para compartilhar. Nós vamos compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso. A gente procura fazer uma live que não queremos, né, deixar ela muito prolongada em tempo. Eu tenho um desejo de fazer uma live de meia hora, 40 minutos, né, para ficar tudo muito bem acessível. E a gente precisa fazer esse trabalho crescer. Precisamos juntar a gente aqui para depois a gente pensar numa segunda etapa, que é montarmos uma sala privada, onde a gente pode levar um pessoal que queira falar e ouvir com mais liberdade assuntos que a gente precisa crescer na graça e em conhecimento, tá bom? Dito tudo isto para vocês, deixa eu ver o que mais a gente precisa pontuar aqui. Bom, a gente vai falar um pouco hoje, vamos dar continuidade, né? Tem notícias para trazer, mas elas chegaram hoje, agora à tarde. Eu preciso montar isso, vou montar uma projeção para vocês poderem entender, a gente trazer todos os detalhes, enfim. Mas pelo pouco que a gente já falou aqui, você já percebeu para onde a coisa está indo, né? Eu até coloquei aqui na nossa live de hoje esse slogan, o início do fim. A gente parece que está realmente caminhando para o início do fim. Início do fim porque com a nova ordem mundial sendo implementada, lei marcial assim querendo ser colocada dependendo dos conflitos que vão acontecer. Tudo que a gente está vendo, né? Ninguém fala em outra coisa a não ser na retirada do dinheiro físico de circulação. O dólar está perdendo cada vez mais o seu poder de compra. Enfim, está tudo acontecendo diante dos nossos olhos, né? Muita coisa desmoronando. Então a gente precisa ter todo um equilíbrio para saber lidar com esse monte de situação e informação. Então eu queria falar um pouco para vocês sobre o assunto, né? Que já estivemos falando aqui, que é sobre a estátua, né? Não deu para falar tudo, até porque tem muita informação dentro de todo aquele amparato de coisas, mas eu quero falar com vocês sobre a estátua. É um assunto muito interessante, eu acredito que ele corrobora muito com tudo que está acontecendo, porque a gente consegue ver um quadro profético dentro do nosso tempo, né? Baseado no que Daniel disse ou baseado no que João deixou relatado no Apocalipse. Então vamos continuar, né, aqui com a nossa informação da estátua, e você vai ouvindo, participa, formula suas perguntas, enfim, tá bom? Vamos chamar aqui nosso slide e vamos começar a falar sobre ele. Aqui entrou. Muito bem. Estamos então aqui. Já fizemos a introdução, né, sobre a estátua. A gente já leu o texto que está baseado na leitura de Daniel 2, do 31 ao 35, né? A parte que mais nos importa nesse texto é o momento onde, no sonho de Nabucodonosor, Daniel conta que estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílios de mão, né? Sem auxílios de mãos humana, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado. Aí ele vai trazer uma ordem, né? Começa de baixo para cima. Esmiuçou o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então tá aqui a nossa introdução. Aí, para a gente poder corroborar e entender melhor isso, né? Aí falamos sobre o tempo da estátua, né? Tendo aí a compreensão dos metais representados em cada nação que foi erguida sucessivamente uma após outra. Então começa com o Império Babilônico, né, que é a cabeça de ouro.
Logo em seguida vem os Medo e os Persas, que representam a prata. Logo em seguida vem o Império Grego, que é o bronze. E depois vem o Império Romano. Não se esqueça que Cristo vem ao mundo durante o governo do Império Romano, que é representado pelo ferro. E aí vem então os dedos. Na verdade é o tornozelo, né? E os pés e os dedos misturado, ferro e barro. Que a gente acredita que é um Império Romano restaurado, que também pode ser visto como um Império Otomano, né? Que também teve a sua ascensão, houve a sua queda, e ele provavelmente vai se erguer novamente. É lógico que o Império Romano, quando se fala de Império Romano restaurado, muita gente se foca no Vaticano, no Papado, enfim. Eu gosto de dizer que quando a gente fala de Império Romano restaurado, está muito ligado ao que Roma representou. Roma era muito dura com o seu sistema de governo. Diga-se de passagem que se você for ler um pouco a respeito dos Césares, né, que tiveram durante este governo, que seja Calígula, o próprio César, Augusto, Júlio, se a gente pegar um pouco o histórico de cada um desses Césares, né, que tiveram o seu papel durante um período, nós vamos ver que Roma era um império muito duro, muito déspota. Então eu gosto de pegar essa característica, porque será uma característica do anticristo. Mas eu gosto de me focar mais na ascensão do Império Otomano. Por quê? Porque o Império Otomano é um império que vem do Oriente. Então ele tem uma ligação muito interessante com a ascensão do anticristo no futuro. Porque eu acredito que o anticristo ele terá também que vir do Islã. Então corrobora muito mais a ideia de um anticristo que vem do Islã e de um Império Otomano que se reerguerá do que com o Império Romano, Vaticano, Papal, entendeu? Não teria ligação nesse sentido, né? Então eu gosto de fazer essa colocação e aí pontuar para você entender para que lado a gente está olhando. Sempre quando a gente fala sobre esses fatos da estátua do sonho de Nabucodonosor e a gente olha para os inimigos de Israel, a gente nunca pode se esquecer que em todo o Antigo Testamento os inimigos de Israel sempre estão do lado do norte. É o lado do norte, é do norte que vem o inimigo de Israel. E quando a gente olha para o norte de Israel, quem é que a gente encontra ali? A gente encontra Iraque, a gente encontra Turquia. Então o Irã, a Turquia estão ali naquela região. E a gente tem que olhar para lá. Então, e ali é onde está o quê? Está toda aquela movimentação do governo do Islã, os árabes e todo aquele conflito, né? Que é aquela bomba relógio que ferve no Oriente Médio. Quando nós falamos sobre estes 5 impérios que são representados dentro da estátua, nós sempre temos que lembrar dos impérios anteriores, que Daniel não conta eles, mas eles fazem parte. A gente vai ver que eles são importantes em fazer parte dessa configuração por causa de Apocalipse capítulo 17. Quando a gente chega no 17, a gente vai perceber que lá se fala sobre 7 reinos. Então a gente precisa colocar junto a esses 5 também Egito e Assíria. Eu ficaria Egito, Assíria, Babilônia, Medo, Persa, Grego e Romano. Eu ficaria nesta ordem. Não esqueça que o Império dos Pés, onde o ferro está misturado com barro, é um império que ainda não chegou. E a gente reconhece ele como sendo o último império. É o último império porque não haverá mais nada depois dele, que o que vem é uma pedra que foi vinda do céu, sem ter auxílio de mãos humanas. A gente sabe quem é essa pedra. A pedra é Cristo, ele é a pedra angular, e essa pedra vem e cai exatamente nos pés da estátua. Então, eu gosto de mostrar esse mapa para que as pessoas entendam que nós estamos literalmente na era. Se a gente for falar sobre a visão de Daniel, da revelação que ele teve, né, da interpretação que ele dá ao sonho de Nabucodonosor, nós estamos exatamente nos dedos.
eu gosto de mostrar essa estátua porque tem muita gente que gosta de encher a boca para dizer assim, olha, mas esse tempo agora não é o tempo ainda do fim, não é o tempo que se aproxima a volta de Cristo. E a estátua, ela é gritante profeticamente em mostrar que este é o tempo, e principalmente por causa da nossa próxima apresentação, que é o tempo presente. No tempo presente, nós temos 10 blocos. 10 blocos vão se fundir no mundo. E a gente já está começando a ver isso. Não é uma coisa que vai vir aos próximos 10 anos. Não é uma coisa que vai vir na Agenda 2030. Não, a gente já está vendo. E, inclusive, toda esta pandemia que você está vendo aí, ela vai corroborar mais ainda para que esses 10 blocos se formem. Tá? Porque os países vão se fechar, vai ter muito problema de não ter imigrantes, enfim, o fato de cada nação se fechar, vão se fechar nos seus blocos, e os blocos que vão se fechar, que corresponde aos 10 dedos da estátua, tá? Os blocos, quando se fechar, vai formar 10, e os 10 dedos da estátua vão estar então formado. E aí, isto é o cenário pronto para a ascensão do último imperador, do último governante que virá sobre os pés da estátua, né, ali representado. Esse último governante, eu chamo ele de o grande mágico de Oz. O mágico de Oz virá trazendo grandes inovações ao mundo, fazendo prodígios e maravilhas e levando muitas, mas muitas pessoas ao engano. Então esse é o cenário, então a gente precisa tentar montar isso na nossa mente, segundo eu estou te contando, para a gente ir corroborando essas informações e vendo que estamos sim no tempo do fim. Os quadros que são mostrados mundialmente pelos fatos que estão acontecendo leva para tudo isso. Não dá para a gente fazer vista grossa e dizer assim, não, vamos esperar mais um pouco, está tudo muito longe, não. A gente está no tempo do fim, Eles vão arrastar tudo isso que você está vivendo este ano, eles vão arrastar ainda o segundo semestre, sabe Deus, e vão arrastar também o ano que vem. Quer dizer, estão levando o mundo para uma grande transformação. O mundo vai viver a partir de agora uma outra história. Tudo agora vai mudar, tudo. O cenário da forma de como a gente vive, como a gente adquire as coisas, o nosso dinheiro, enfim, tudo vai mudar. A tecnologia vai trazer uma grande vigilância. A inteligência artificial vai ser muito mais presente a partir de agora, porque toda a revolução 4.0 está sendo implantada e será implantada com rapidez em todos os seus aspectos. Então tudo vai mudar no mundo. O mundo que você conheceu de 2019 para trás, ele vai ficar na saudade. O mundo que a gente vai experimentar agora é completamente diferente. Vão ter muitas regras, muitas normas, vai ter muita mas que engasgada que eu dei aqui. Tô com a palavra aqui para falar e ela não vem. Governos totalitários. Então, o fato da gente ter cada vez mais esses governos totalitários é onde o cerco se fecha, é onde cada vez mais a liberdade das pessoas será restringida. E uma vez tirando as liberdades individuais, o ser humano não vai poder fazer mais nada. Então vai entrar muita obrigatoriedade, e isso nós chamamos de governo tecnocrático. Então o governo vai se tornar tecnocrático, onde a mão de obra humana não é mais necessária, tá? O essencial agora, nesses últimos tempos, não é o ser humano. O essencial agora é as máquinas, é os robôs, é a tecnologia, é a implantação de um sistema que funciona onde o homem não é necessário. Então a gente está vivendo uma época muito doida, muito complicada. Este mapa, ele vai mostrar então, né, ele dá para nós uma luz de como que os blocos vão se formar. Isso é uma coisa que já existe ao longo dos últimos 7 anos, isso já foi conversado, os blocos já têm nome, tá tudo já muito bem ajustado. Então tá aqui os 10 blocos que se formarão. Está junto, né, a Austrália e o sul da África. Então a gente vê aqui, os 10 blocos estão montados. Então, isso é um grande sinal. É um grande sinal para a vinda do fim, para a vinda do tempo de um governo
mundial, de um governo ditador, de um único governante, né? O mundo está caminhando para um único governo. Não só único governo. O mundo está caminhando para uma única moeda. O dinheiro físico já vai deixar de circular. Uma moeda digital será implantada mundialmente. Então, estamos caminhando não somente para um único governo, mas para uma única moeda, para uma única língua, para uma única religião. Então está se fechando tudo em um único, onde este um terá domínio sobre tudo e sobre todos. E a gente percebe que a tecnologia vai favorecer com que todo esse governo seja implantado e tenha uma ascensão como nunca se viu antes, né? Então é um negócio muito complicado, muito doido. E aí nós temos aqui então este tempo que eu queria mostrar para vocês, tá? Nós temos aqui uma imagem que dá um retrato, é um mapa, né? É um mapa que pinta como que esse cenário no final vai se desenrolar, ok? Esse mapa eu acredito que não dá para falar sobre ele em uma única explanação, em uma única aula aqui, ou em uma única live, pelo fato da quantidade de informação que ele tem. Então, a gente precisa gastar um tempo para falar sobre o intervalo de tempo, porque há um intervalo de tempo, né? Entre a cruz de Cristo e o tempo passado é uma coisa. A cruz de Cristo, onde Jesus morre lá no Gólgota, aquele tempo da sua morte para trás, nós conhecemos como a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Então, foi um tempo onde Deus trabalhou com o povo de Israel em uma determinada maneira, que nós chamamos de época ou tempo da lei. Quando Cristo morre na cruz, para frente, aí já diz respeito a nós, o que foi que houve? Houve um grande divisor de água, houve um grande marco nesse tempo. Porque quando ele morre na cruz, no ano 70 da era cristã, o povo de Israel foi disperso entre as nações, porque o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70 da era cristã, derrubou o templo, destruiu a cidade, matou muita gente e aí provocou uma grande dispersão. Então o povo de Israel passou a ser espalhado pelo mundo e passou a viver no meio de outros povos. A igreja, praticamente do ano 70 da era cristã em diante, ela toma a sua ascensão. Ela segue o seu caminho, o evangelho passa a ser mesmo algo da parte de Deus pregada literalmente para os gentios, né? Então aquela fala que a gente ouve de Deus falando com Paulo, quando ele se converte em Atos capítulo 9, dizendo que ele está sendo chamado para levar o evangelho aos gentios, a gente começa a ver isso mesmo a partir do ano 70. A igreja, ela se espalha mesmo no meio do povo gentil. E enquanto a igreja ela é desenvolvida e ela cresce, ela toma forma e corpo no meio dos gentios, Israel está disperso entre as nações. Então Israel vai sofrer uma pausa, que nós também chamamos de tempo de intervalo. Israel vai sofrer uma pausa, vai viver nesta situação de dispersão praticamente 1948 anos, né? Se a gente for contar em números redondos desde a morte de Cristo, porque Cristo ele foi o divisor de águas, né, entre o antes e o depois, mas se a gente for fazer uma conta redonda, Israel ficou disperso 1948 anos, porque ele só teve direito de voltar para sua terra dia 14 de maio de 1948. Então, durante todo esse tempo, a igreja seguiu o seu curso no meio dos gentios. E Israel, então, vive o intervalo de tempo. Então, Deus abre uma lacuna profética, abre um espaço de tempo para que a sua promessa seja alcançada por meio dos gentios. Então, agora Israel vai ter que esperar a sua vez. Porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deus deu o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. João 1,12, Evangelho de João. Então, a gente consegue entender por este meio que Israel teve a sua chance de receber o Messias. Mas a rejeição de Israel em relação ao Messias abriu uma porta maravilhosa para que o povo gentil fosse alcançado. Aonde havia trevas, agora raiou a luz.
Então, Jesus, que é a luz do mundo, agora vem raiar como essa luz maravilhosa no meio dos gentios, trazendo salvação por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho da cruz. Então, a gente está falando de uma história de 2000 anos. Então perceba, eu preciso te contar isso para você entender o antes e o depois da cruz de Cristo, porque lá se refere a um período, e da cruz de Cristo para frente, que se refere a outro período, a um divisor. E a gente também conhece por Antigo Testamento ou Novo Testamento, porque a morte de Cristo na cruz trouxe um novo testamento no seu sangue, uma nova aliança, que nós conhecemos por graça ou igreja. Graça porque significa favor imerecido, né? Não merecíamos esse favor, principalmente os gentios, né? E foi alcançado por essa maravilhosa graça. E igreja porque Paulo desenvolve muito bem essa informação, dizendo que nós somos agora o corpo de Cristo. Nós somos o corpo onde Cristo, neste corpo, é o cabeça. Então, é muito bom a gente pontuar isso. Então, perceba que tem muita informação nesse mapa, muita informação. A gente precisa falar da sexta dispensação, né? Que ela se refere à igreja, ou chamada tempo dos gentios. A gente precisa construir essa informação para a gente ir até o arrebatamento, que é o próximo episódio, é o próximo tempo que estamos esperando, que é o arrebatamento da igreja, para a gente poder falar do tempo que está por vir. O tempo que está por vir, e parece que está realmente muito às nossas portas, é a última semana de Daniel. A gente precisa gastar um tempo para explicar o que é a última semana de Daniel, que ela corresponde a 7 anos. E a última semana de Daniel, ela é um tempo do fim, é um tempo onde praticamente 80% do que está no Apocalipse diz respeito a este período, principalmente do capítulo 6 até o 18, percebem? Apocalipse 6 até o capítulo 18 corresponde a um tempo dentro da última semana de Daniel. Então nós temos muita coisa para conversar sobre este período de 7 anos. Então nós estamos muito fim do nosso período, não é fim do mundo, não é fim do mundo. Estamos muito próximo do fim do nosso período, que vai culminar com o arrebatamento, e então se iniciará um novo tempo, um novo período. E este novo tempo, que o mundo vai conhecer como nova ordem mundial, ou um tempo de lei marcial, é um tempo que vai corroborar, provavelmente, dentro da última semana de Daniel. Porque dentro da última semana de Daniel, ele vai ter um governo totalitário onde um único sujeito vai dominar e vai mandar sobre tudo e sobre todos. Então isto é um governo onde que todas as coisas que estão preditas para este tempo de governo, a gente encontra o desenrolar deste relato dentro do Apocalipse, do livro de João, né, principalmente do 6 até o 18, tá bom? Então tem muita coisa para a gente conversar. Eu estou pontuando hoje para você o princípio do nosso tempo, o tempo que nós estamos, que segue da cruz para frente. Nós estamos muito próximo de dar início a este novo período, chamado a última semana de Daniel. O nosso período está para acabar. O nosso período é esse tempo todo, ao longo desses mais de 2000 anos, que Deus abriu para que todos os gentios fossem alcançados, o evangelho fosse pregado e muita gente fosse salva por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então Deus abriu esse tempo para o gentio, abriu essa lacuna profética para que todo o povo que não conhecia Deus tivesse uma oportunidade. Mas o nosso período está para fechar as portas. Por isso que no Apocalipse capítulo 3 diz assim: olha, a porta que eu abro ninguém fecha, mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Então estamos caminhando para um momento que essa porta, chamada Porta da Graça, vai fechar. E aí vai começar um novo período, com a Porta da Graça fechada. E aí vai ser todo um aspecto diferente, toda uma ação diferente. Deus continua trabalhando neste momento na história? Sem dúvida nenhuma. Deus, ele é o detentor de toda esta história. Deus continua atuante nesse próximo período que vai se estabelecer, mas é para todos aqueles que infelizmente rejeitaram o tão grande amor de Deus em Cristo Jesus.
Na verdade, a gente precisa caracterizar este tempo do fim, este novo período, que é a última semana de Daniel, nós precisamos caracterizar ele como um tempo para os gentios, porque a porta foi aberta para os gentios serem alcançados pelo Evangelho. A rejeição dos gentios em relação a este amor é que trará um juízo pela sua desobediência. A desobediência do povo gentio, de um modo geral, é o que eles vão receber porque rejeitaram tão grande amor de Deus em Cristo Jesus. Então, o juízo deste último período, o juízo desta última semana, que é este novo período, ele se dá principalmente para o gentio. Para o judeu, é uma ação de Deus para levar o povo israelita à conversão e à recepção do verdadeiro Messias. Então perceba, Israel vai sofrer? Vai, mas é um tratar de Deus para levar eles à conversão para receber o verdadeiro Messias. Para o povo gentil, é um juízo de Deus por conta da desobediência de um prazo tão grande e estendido da graça que foi rejeitado e um amor que foi desprezado. Entendeu? Vamos ver aqui o nosso tempo. Deixa eu voltar para cá. Para a gente poder ver o nosso tempo, senão a gente extrapola aqui. Cadê aqui, Jesus? 40 minutos estamos aqui no ar. Tá vendo? Tem muita coisa para a gente falar. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando, né? Para a gente poder responder. Eu vou falando direto para não perder a linha de raciocínio, mas deixa eu dar um break aqui para a gente poder ver o que as pessoas estão falando. A Joyce está lá ligadinha pelo YouTube, seja muito bem-vinda, querida. Até esqueci de falar para vocês, tá? A nossa live está sendo transmitida simultaneamente aqui na página do Facebook, mas também lá no YouTube Igreja Viva, estamos lá ao vivo também. Boa noite, Neide, seja bem-vinda, querida. O Jason diz aqui: em tese, esses blocos já são os atuais blocos como a União Europeia, o G5, o Mercosul. Sim, eles já foram montados, essas reuniões já foram feitas, já foram ajustadas. Só que precisava acontecer alguma coisa para que cada bloco se unisse entre si. E eu percebo que isso que está acontecendo, esta pandemia, é para cada bloco vai se fechar. E eles vão então entrar neste novo estágio, vai se configurar literalmente o que está naquele mapa. E isso é muito profético, porque quando se configura aqueles 10 blocos, pronto, os 10 dedos da estátua estão configurados, os 10 chifres da besta aí, Apocalipse capítulo 13, estão montados, os 7 reinos, porque são 10 chifres e 7 cabeças. As 7 cabeças estão configuradas, porque a gente encontra na estátua do sonho de Nabucodonosor, mais Egito e Assíria. Então o quadro se fecha, e tudo fica claro para um novo tempo, um novo período que vai se iniciar. E nós chamamos de, não o tempo do fim, mas o tempo do juízo de Deus em relação ao homem por conta da rejeição do seu grande amor. O ser humano paga muito caro quando ele rejeita o grande amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus na cruz. O preço é muito caro, muito caro. Então, é o que a raça humana está caminhando para receber. Veja o cenário mundial, veja a relação das pessoas em relação a Deus, como é que elas fazem ou tratam, ou que interesse elas têm. Então, tudo isso vai ser tratado e vai ser cobrado neste período chamado Última Semana de Daniel. Então, tudo está se configurando para isso. Eu gosto de falar sobre isso e trazer essas informações e provocar a sua mente a pensar, a fazer pergunta e tudo mais, porque eu quero que você perceba que isso que estamos falando vai se desembocar. Pode ser nesse segundo semestre, pode ser em 2021, pode ser em 2022. A gente vai ver com rapidez essas coisas acontecerem. O mundo está caminhando para tudo se harmonizar. A tecnocracia não quer perder tempo. A Revolução 4.0 precisa ser instalada. Então, a Revolução 4.0, ela precisa deixar o ser... olha que coisa terrível. A Revolução 4.0 precisa deixar o ser humano um pouco de lado para ser implementada. E é o que você vê. O ser humano está sendo colocado de lado, porque ele está trancado em casa, ele não vai trabalhar. E a Revolução 4.0, sem a presença do ser humano, está sendo instalada.
quando o ser humano for tomar conta e for se aperceber achando que ele volta para as suas atividades, ele volta para o seu antigo trabalho, quando ele achar que ele volta para alguma coisa, ele não volta mais, porque a Revolução 4.0 vai estar implantada, não há espaço para este homem, e a única proposta que eles têm é, olha, nós temos o transhumanismo para você. Você é um ser humano imperfeito, precisa ser capacitado e nós temos uma tecnologia que pode melhorar você e deixar você um ser humano 2.0. Aí é a hora que o negócio vai começar a ficar horrível. Também não falei da Suzana, acho que passou batido aqui. Suzana, minha querida, seja bem-vinda, uma ótima noite para você. A paz, Luizinho, lá de Mogi, sejam muito bem-vindos. Gente, que bom ter vocês aqui. A gente precisa engrossar essa fileira. Precisamos chamar mais pessoas para esse bate-papo. Precisamos chamar mais pessoas para entender esse cenário, tá ok? No dia que não estivermos trazendo esse cenário aqui, porque eu tenho muita coisa para falar a respeito daquele mapa, do último, né, que foi colocado aqui na projeção, eu tenho muita coisa para falar daquele mapa. Nos dias que nós estivermos falando sobre isso, a gente vai estar trazendo as notícias do que está acontecendo, porque são muitas informações que estão deflagrando de tudo quanto é lado, né? Você vê, ó, eu queria falar com detalhes, mas eu não posso, né? O fato do George Floyd ter sido assassinado, o nome dele começar com J, e tá tendo, você precisa assistir o Expresso do Amanhã para entender o que significa o G e o que significa o W, tem todo um significado simbólico aí. Gente, eles literalmente mostram o que vão fazer e depois executam, e quem percebe as coisas consegue juntar as pontas e fica mais fácil compreender tudo isso. Nada é por acaso. Não acredite nisso. Olha que coincidência. Olha, poxa, o racismo que é tão forte na América defragou agora por conta da morte desse indivíduo. Não, gente, não. Tudo é milimetricamente calculado. Por isso que nós estamos no início do fim. O que a gente vai ver este ano, ano que vem, 2022, é só tudo trabalhando para este início, o início do fim do nosso período. Não é o fim do mundo, é o início do fim do nosso período, o fim da era da graça, o fim do tempo da igreja, o fim do tempo que Deus abriu em Cristo Jesus para alcançar o gentio. Esse tempo está acabando. A porta vai começar a ser fechada. Deus já está com a mão na porta e daqui a pouco ele vai fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então não é fim do mundo, é o início do fim do nosso período. Tá ok? A gente vai falar mais sobre isso e você vai saber. E muita informação que corrobora com tudo isso dentro do mapa que vamos estar mostrando e desenvolvendo, trazendo textos bíblicos. Enfim, é uma grande engrenagem que a gente vai montando, é um grande quebra-cabeça, a gente vai pondo as peças e vai entendendo, e aí vai dando, para quem está ouvindo e compreendendo, vai dando uma visibilidade muito boa. Você fica visivelmente entendendo, né? Você olha o quadro, você fala, poxa, entendi, ó, montou aqui o desenho, entendi aqui a paisagem, entendi, o quadro montou, eu percebi. É isso que a gente precisa fazer, mas precisa construir informação para chegar a este ponto. Gente, 47 minutos, estamos dentro do nosso tempo. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero em Deus ter te abençoado com informação, com conhecimento. Eu espero que você tenha alcançado entendimento sobre os assuntos que foram ministrados hoje, tá ok? Amanhã estamos aqui de volta para mais um bate-papo, continuação aqui no nosso mapa, e explicar muitas coisas, trazer texto, e vamos crescer na graça e no conhecimento da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Forte abraço para você, um bom descanso, uma ótima noite, uma boa segunda-feira, e que você tenha uma vida muito abençoada nessa próxima terça-feira, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, se você está esperando em Deus, fique em paz, porque amanhã você vai ter forças renovadas e dobradas, tá ok? E à noite vamos estar aqui para o nosso bate-papo e para o nosso encontro, tá ok? Forte abraço, fica com Deus, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.